Bom, gente, então nós vamos nessa aula falar, da terceira forma de elisão da solidariedade na contratação de construção civil. Então vamos até o quadro aqui, vejam. A outra forma de elisão da solidariedade seria pela comprovação do recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados, aferidas indiretamente nos termos, formas e percentuais previstos pela Receita Federal do Brasil. Então vamos examinar como funciona isso. Lembram que aquela nossa construtora tinha apresentado uma nota fiscal de serviços no valor de R$1 milhão. E também tinha apresentado uma guia da Previdência Social no valor de R$60 mil. Vamos dizer que esta construtora, ela não prove que mantém contabilidade regular. Ela chega com a nota, com a guia, mas não tem prova de contabilidade regular. Muito bem, o que nós vamos fazer, tá? Vamos dizer que a empresa olhe para esta nota, olhe para esta guia e entenda que a guia tem um valor tão pequeno que ela, recebendo essa guia, não vai estar a salvo da solidariedade. Ela continuará, ainda que tendo essa guia em mãos, entregue pela construtora, responsável solidariamente por obrigações, por eventuais diferenças das obrigações devidas. Muito bem, então eu vou mostrar para vocês o que a empresa contratante faz, seguindo normas, tá, que hoje estão a cargo da Receita Federal do Brasil. Vamos dizer o seguinte, que essa nota de R$1 milhão esteja cobrando material e serviços. Então, nós vamos entender que o material, se não houver especificação, tá? Nós vamos entender que o material aqui é 500 mil. Poderia haver uma especificação dizendo que o material não é a metade, que o material é um valor inferior, tá? Mas na falta de especificações, nós vamos entender que metade é material, metade é serviços, ok? Bom, serviços cobrados de um contratante não significa dizer que tudo isso vai ser o pagamento, tá, dos trabalhadores que executaram aquela obra de construção civil. Parte dos serviços é mão de obra, é remuneração paga a trabalhadores engajados nessa construção. Então, nós vamos dizer, tá, isso são as normas que dizem, tá? Existem outros percentuais a depender da particularidade da construção, que 40% do valor dos serviços, ou seja, 40% de R$500 mil, tá? Vai ser considerado como mão de obra, ou seja, o valor de 200 mil, ou seja, o correspondente a 40% do valor dos serviços, vai ser considerado como mão de obra. Então, isso aqui é mão de obra, isso aqui é a remuneração dos empregados que atuaram aí nessa obra, ok? Ora, se eu tenho uma remuneração, tá? Vamos colocar aqui do lado. Se a remuneração corresponde a 200 mil, a remuneração dos operários aí dessa obra, tá? Eu vou aplicar sobre a remuneração as contribuições devidas, 20%, SAT, GILRAT 3%, a parte dos segurados, que numa situação como essa a gente aplica a alíquota mínima, 8%. Ou seja, eu vou fazer incidir sobre esses 200 mil uma contribuição, quanto totalizou aqui? 31%. De 31%. 31% de 200 mil dá 62 mil. Esses 62 mil são a contribuição esperada, tendo em vista esta nota de R$1 milhão. Portanto, se a empresa aceitar uma nota, uma guia de 60 mil, ela não conseguiu elidir totalmente a solidariedade,
Porque para ela elidir a solidariedade, ela teria que estar recebendo da construtora uma guia quitada contendo 62 mil de contribuições previdenciárias. No momento em que ela receba um total de recolhimentos de 62 mil, tá? Ela estará salvo da solidariedade. Então, o que ela vai ter que fazer aqui? Ela vai ter que solicitar à construtora que faça um recolhimento complementar de R$2.000, porque 60 mil está um pouco abaixo do recolhimento esperado. O que o contratante dessa construtora fez foi usar os padrões de aferição previstos nas normas da Receita, tá? Padrões esses utilizados na fiscalização quando se der uma situação de falta de prova regular e formalizada, recusa ou apresentação deficiente de livros e documentos. Nesse contexto, a fiscalização pela inexistência de contabilidade regular iria aferir a mão de obra com base nas notas fiscais, em outros casos com base no custo unitário básico da construção civil. Então, na ausência de livros, tá? Na falta de prova regular e formalizada, é possível você ter a aferição de mão de obra, aplicando-se aí a previsão de que é possível lançar de ofício importâncias reputadas devidas. Quando a construtora traz para o contratante a prova da contabilidade regular, o contratante pode aceitar aquela guia de 60 mil sem problema. Por quê? Porque a construtora mantém a escrita contábil para adiante numa fiscalização permitir a apuração das contribuições devidas de forma completa, tá certo? Agora, nesse caso aí, que não tem prova de contabilidade regular, a fiscalização iria aferir a mão de obra nas notas fiscais de serviço, tá? Ou nos valores dos contratos, enfim, tá? Nesse caso aqui, o contratante vai fazer também esse procedimento aí, vai adotar esse procedimento de aferição da mão de obra, tá? Que deveria ser, tá? No valor aí de 200 mil, no nosso exemplo, com consequentes contribuições no valor de 62 mil. E a construtora apresentou uma guia com recolhimento de contribuições em valor inferior ao esperado. A construtora tem que complementar de modo a possibilitar ao contratante a elisão da solidariedade de forma total, ok? Tá? Agora eu vou apresentar para vocês um outro dispositivo importante que diz respeito, tá, a conceito de construtor aqui, que é a pessoa física ou jurídica que executa a obra sob sua responsabilidade no todo ou em parte, mas só chamando a atenção que em todos os casos que nós trabalhamos antes, o contratado para efetivar, né, lá para executar o contrato é uma construtora, pessoa jurídica. No caso aqui, nós temos uma situação de exclusão da solidariedade. Eu tenho aqui um adquirente de prédio ou unidade imobiliária que está comprando um imóvel recém-construído, enfim, mas ele está realizando a operação com empresa de comercialização ou com incorporador de imóveis. Dessa forma, esse adquirente deste prédio não vai ser configurado como responsável solidário, tendo em vista as obrigações da construtora. Aqui eu teria, assim, um adquirente, teria um incorporador ou uma empresa que comercializa imóveis e teria uma construtora. Neste caso, minha gente, a solidariedade acontece aqui. Aqui, não. Então, quem está adquirindo seu imóvel, tá, com a intermediação de um incorporador, de uma empresa de comercialização de imóveis, não é solidariamente responsável com o construtor, tá certo? Então, eu chamo a atenção para vocês do seguinte, vamos só olhar, temos outro artigo? Não, né? Outro parágrafo? Não, acabou. Então, vamos lá. Nós temos aí, tá,
um artigo extremamente importante. Eu diria que essa dobradinha, artigo 219, que trata da retenção de 11%, artigo 220, que trata da solidariedade no contexto da construção, né, civil, quando o contrato é sem cessão de mão de obra, são dispositivos extremamente importantes que vocês devem fazer, portanto, tá, uma leitura muito cuidadosa desses artigos. Nas provas no passado, foi cobrado, tá, já em diversos momentos, algum detalhe da solidariedade na construção civil, da retenção de 11%. Então, eu aconselho a vocês de lerem com muito cuidado. Aliás, só retomando, a prova está chegando, tá? Se você tiver 10 minutos e não sabe o que fazer, você vai ler o artigo 194, 195 e o 201 da Constituição. Sobrou mais 10 minutos, você não sabe como aproveitar este precioso tempo. Você vai ler o artigo 214 do regulamento, que trata do salário de contribuição. Mas sobrou mais 10 minutos, o que você vai fazer? Vai ler o artigo 219 e o artigo 220, o que trata da retenção de 11% e o que trata também da solidariedade no âmbito da construção civil, tá? Então, só aqui treinando, últimos minutos de aula, vamos treinar aqui. Eu tenho aqui contratante, tenho aqui construtora e tenho aqui construtora 1, construtora 2. E descubro que aqui houve um repasse integral do contrato de 1 para 2. O que acontece? Qual é a relação que se estabelece entre estes contratantes? Solidariedade, tá? Entre estes, solidariedade, e entre estes, solidariedade. Mas se eu tivesse um contexto onde acontecesse o seguinte, eu tenho aqui um contratante que contratou uma construtora para executar de forma, né, direta e integral o projeto, e essa construtora ela subcontrata na obra que é ela que está executando, a responsabilidade dela. Ela subcontrata construtora 2 e construtora 3 para executarem partes do projeto. A minha pergunta é, qual é a relação que se estabelece entre contratante e construtora 1? Solidariedade. Porque aos olhos deste contratante, a construtora 1 ela é a responsável direta e integral pela execução do projeto. Mas a construtora 1 subcontratou algumas, né, construtoras que vão prestar serviço na obra por ela matriculada. O que a construtora 1 vai fazer? Vai reter da construtora 2 e recolher para ela. Da construtora 3, vai reter 11% e recolher para a construtora 3, tá certo? E eu pergunto, este contratante está preocupado em elidir a solidariedade. O que esse contratante pode fazer? Ele pode adotar 3 providências. A primeira providência para fugir da solidariedade é reter 11%. A segunda providência é pedir, né, a guia, tá? Junto com a nota. Guia essa que ele vai fazer alguns testes. Ele vai fazer aquele cálculo da mão de obra embutida em nota fiscal, calcular sobre essa mão de obra as contribuições e ver se elas estão em montante suficiente, tendo em vista o esperado, tá, para aquela remuneração calculada sobre a nota. A outra é o kit, né? Qual seria o kit? GPS, mais GFIP, mais folha, mais a prova de quê? A prova da contabilidade regular.
Então, vejam que esse contratante, ele não é obrigado a reter. Ele pode reter, ele pode exigir uma guia, tá? E são todas maneiras de fugir da solidariedade. Agora, esta construtora aqui, relativamente a essas contratadas 2 e 3, ela não tem alternativa. Essa construtora 1 tem que reter 11% da 2 e recolher para ela, tem que reter 11% da 3 e recolher para a construtora 3. Então, existem casos onde o contratante está obrigado a reter. Existem casos onde o contratante, num sistema de contrato ali sem cessão de mão de obra, ele pode reter para fugir da condição de solidário. Nós vamos em seguida fazer 2 exercícios, tá? Um sobre retenção, outro sobre solidariedade, tá? Para fixar os conteúdos que nós já trabalhamos até aqui. Até lá, gente!